Programa PubliRio Online. Apresentação, Silvio Barbosa. Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez o nosso programa PubliRio Online vai ao ar aqui pela TV Max, canal 25 ou 525 em HD da NET, e depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook e Instagram. E também vira podcast. Ele vai para o tocador de podcast Spotify, Google e Apple Podcast. Nós vamos conversar agora no nosso primeiro programa de 2022. Eu quero conversar com uma pessoa que faz mediação. As pessoas estão muito nervosas hoje, né? Tem um acidente de trânsito, qualquer coisa, as pessoas estão muito nervosas. E eu vou conversar aqui com uma especialista em mediação de conflitos em família e CNV, que é a comunicação não violenta. Eu estou falando da doutora Raquel Rossi, né? Esse nome Rossi parece que eu conheço, hein, doutora? Ela é advogada, ela é graduada em Direito Civil e Processo Civil. E faz a mediação também de conflitos em ênfase familiares, palestrante de marca maior, né? Voltada para a mediação. Doutora Raquel, tudo bem? Tudo bom, Silvio. Doutora Raquel, olha só, eu estou vendo aqui já de cara, a senhora faz mediação de conflito, mas seu nome é Rossi. Rossi não era daquela arma de tudo mais? Sim. A minha família, eu sou descendente da firma Rossi, né, do Rio Grande do Sul, de São Leopoldo. E sou bisneta, na verdade, do fundador da firma. Então deve estar feliz da vida com o Bolsonaro, que liberou o negócio de arma aí agora pra gente. Isso é um assunto polêmico, né? Agora, doutora Raquel, eu quero saber da senhora o seguinte. Primeira pergunta que eu quero fazer para a senhora. O que é a mediação de conflitos? Então, Silvia, a mediação de conflitos, ela é uma ferramenta que a sociedade hoje pode lançar mão para resolver os seus problemas cotidianos do dia a dia. Problemas familiares, problemas de condomínio, problema de trânsito. O que acontece? O Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 125, ele dispõe sobre política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesse, tanto no âmbito do Poder do Judiciário e da outras providências. O que acontece? Em 2015 foi criada a Lei de Mediação, 13.140. E essa lei, ela trata sobre a mediação de conflitos no âmbito do Poder Judiciário. Então, a mediação de conflitos é um método, vamos dizer assim, alternativo, então as pessoas falam também método adequado de solução de conflitos. E hoje, atualmente, eu trabalho aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio, no Sejusc, aqui da Barra da Tijuca, facilitando as comunicações, facilitando o diálogo das pessoas que buscam o Poder Judiciário para solucionar os seus conflitos. Isso entra em separação, essas coisas de divórcio, essas situações? Tudo. O que acontece? Dentro do Tribunal de Justiça, eu vou até ler aqui para vocês, tem um núcleo chamado Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, chamado NUPEMEC. Sim. O NUPEMEC é um órgão responsável pela política pública de tratamento adequado dos conflitos. E os Sejuscs, eles fazem parte dos centros judiciários de solução de conflitos. Por exemplo, no Sejusc aqui da Barra da Tijuca, eu me enquadro como mediadora judicial. E hoje, para você que não sabe como ser um mediador judicial, no caso judicial, você precisa ser graduado, né, há pelo menos 2 anos, mas qualquer pessoa pode se candidatar a ser mediador no Tribunal de Justiça. Não precisa fazer direito, então? Não, Silvio, não precisa. Qualquer profissional que tenha uma graduação com mais de 2 anos concluída pode fazer um curso de capacitação em mediação, né, para se tornar um mediador judicial. Lógico, para quem gosta, tem essa habilidade, tem esse chamado, né? Agora, doutora Raquel, por que certas formas de comunicação são chamadas de comunicação alienante? Então, Silvia, esse já é um assunto que já eu gosto bastante, né? Por quê? Porque nós estamos acostumados a nos comunicar de forma violenta. Mas Raquel, como é que é isso, comunicação violenta? Porque a gente acredita, Silvia, que a violência somente ela acontece de forma física. E, na verdade, não é. A violência, ela começa sutilmente, ela começa na questão verbal, na nossa comunicação. O que seria uma comunicação alienante? Um diretor de uma empresa chegar para o funcionário e falar assim, você é muito burra. Exatamente. Isso aí já é? Por aí? É por aí. E aí, a comunicação não violenta, que foi fundada por Marshall Rosenberg, que é um americano, psicólogo, né? E ele se especializou nessa técnica de comunicação mais assertiva, da Califórnia. Lá na Califórnia tem o Center for Nonviolent Communication. E no Brasil já existem vários facilitadores e eu sou uma delas.
ele nos diz o seguinte, que nós, seres humanos, estamos acostumados com a violência. Mas não é essa violência física de bater somente, é uma violência verbal, violência no uso das palavras, na utilização de certas palavras que criam mais desconexão do que conexão. Então, o propósito da comunicação não violenta, que eu utilizo e muitos mediadores utilizam dentro dos tribunais ou também nas câmaras privadas de mediação, que existem muitas, é a gente abrir um canal de comunicação mais assertiva, criando o quê, basicamente, Silvio? A conexão entre as pessoas. E aí a gente vai trabalhar as ferramentas da comunicação, que aí eu já até coloquei para você, né? Que são os 4 passos da comunicação não violenta, como é que o mediador vai, por exemplo, criar um approach, criar um rapport com os seus mediados. Então, Você basicamente... Você falando de comunicação não violenta, a gente vai trazer aqui a autora do livro O Caso Henry, uma morte anunciada. Aí eu pergunto à senhora, doutora, quando eu tive que ver todos os vídeos com relação a essa morte lá, esse padrasto, né, não descaracterizando o padrasto, por exemplo, eu sou padrasto, né, então... tem padrastos e padrastos. Esse padrasto que era o pai ou melhor, o doutor Jairinho, que não era o pai do Henry, ele fez uma violência com aquela criança, ele machucou o garoto, parece que ele tinha prazer em fazer isso. Como é que você trabalha desse jeito aqui? Tem algum jeito de você trabalhar a cabeça da pessoa para que ele não faça isso com as pessoas? O que acontece, Silvio, é o seguinte, a raiva é uma das emoções do ser humano, né? O ser humano tem vários tipos de emoções, e uma delas é a raiva. E o que acontece? Quando a gente está num nível de estresse muito alto, o nosso batimento cardíaco aumenta para tantos pontos, né? Enfim, tantos batimentos. E quando passa de 100, a gente perde totalmente o controle. O que acontece nesses casos? Eu não vou aqui justificar a conduta dele, e nem vou defender e nem vou acusá-lo. O que acontece é que, quando não há comunicação entre as famílias, quando você não dá um atendimento necessário para o quê? Voltado para a comunicação não violenta, necessidade humana, a gente tenta converter as nossas necessidades com atitudes que não são apropriadas. E aí nós passamos a utilizar da violência para atender as nossas necessidades. Seria um mecanismo de defesa? Seria um mecanismo de defesa, vamos dizer assim, equivocado, que é o mecanismo que nós estamos acostumados hoje em dia. Nós não estamos acostumados... Eu bato na minha mulher porque eu amo. Não, pois é, você bate na sua mulher porque você... Não eu. Você agride a sua mulher porque você vê a agressão como uma estratégia para atender um pedido seu. Sim. Sabe? Porque a comunicação não violenta, ela trabalha com 4 componentes básicos, mas não se limitam aqui. A comunicação não violenta, ela é uma maneira da gente se comunicar com o outro de maneira mais amorosa, mais honesta, mais assertiva. A gente não trabalha... Como é que a gente faz isso, doutora? Então, a gente primeiro tem que aprender, eu quero até passar uns pontos para vocês aqui. A gente precisa reaprender a se comunicar, a se relacionar. Por exemplo, o primeiro ponto se nós quisermos nos humanizarmos mais, quisermos olhar para o outro com um olhar mais humanizado, é nós evitarmos definitivamente, e eu sei que vai ser difícil, de julgar. O julgamento, a crítica, a análise, isso é um pensamento alienante, que você me fez a pergunta, que eu vou discorrer com você no decorrer da nossa conversa. Pensamentos alienantes começam por aí, julgamento, crítica e análise. Mas, Raquel, eu preciso opinar. Sim, você opina, mas você opina sobre o comportamento do outro, não sobre a pessoa. Por exemplo, se eu falar, nossa, o Silvio, nossa, que pessoa egoísta, ou então, nossa, como o Silvio é maravilhoso. Eu estou falando do Silvio. Então, isso é uma análise minha, correto? Porque uma outra pessoa pode pensar diferente de você. Lógico, então, eu estou fazendo uma análise. Agora, se eu falo assim, nossa, como o Silvio, dentro do trabalho dele, tem um comportamento pragmático, organizado, poxa, isso me agrada. Eu falei do seu comportamento, eu não falei da sua pessoa. Isso aqui nós estamos falando do comportamento seu, não da personalidade, do comportamento mesmo, do fato real, que me agrada ou não. Então, eu não preciso dizer para o outro que o outro ele é um egoísta ou mal educado ou um safado, hipócrita. Porque quando eu digo assim para a pessoa, na verdade, eu estou praticando uma comunicação alienante. Por que alienante? Porque aliena a relação. Ao invés da gente se conectar, essa minha fala vai me alienar. Eu não vou conseguir chegar em você aonde eu quero quando eu construo com você esse tipo de fala.
Então eu falo do comportamento. Poxa, meu filho, quando a mamãe chega em casa e vê as meias no meio da sala, eu fico extremamente chateada. Pronto. Eu chego em casa e falo, poxa, meu filho, quando eu chego em casa com essa meia no chão, você não está vendo? Deixa de ser relaxado, menino. Pega essas meias daí agora. Já é a quarta, quinta vez que eu falo a mesma coisa. Não vou dizer para vocês que eu não faço esse tipo de comunicação alienante. Faço. Só que hoje eu consigo perceber quando eu estou me comunicando de forma alienante, que eu sei que vai me desconectar do outro, e quando eu sei que eu estou me comunicando de forma mais assertiva. Você vai agredir basicamente o outro, né? Basicamente é uma agressão. Não julgueis para que não seja julgado, não é isso, doutora? Exatamente. É bíblico. A comunicação não violenta, isso é uma filosofia minha de ver, tá? Eu vejo ela como um despertar para a nossa humanidade. Como é que a gente pode usar a comunicação não violenta no dia a dia? Praticando ela de forma sincera, dia a dia, sem peso, sem chicote, porque é uma nova linguagem. É como se nós estivéssemos aprendendo a língua estrangeira. Ah, mas eu vou falar uma coisa que você não vai gostar. Nós que somos dos anos 50, né? 50 e 60, a gente teve pais e mães muito rígidos, batiam na gente. Eu cansei de apanhar do meu pai é oficial do Exército, mas naquela época não era oficial, cansei de apanhar do meu pai, até de botina, viu, doutora? E lá no padre João, o padre Patrício, lá da igreja paroquial da escola paroquial da Vila Militar, onde eu estudei, a gente apanhava se a gente não acertasse as contas de matemática, né? E hoje eu estou fazendo doutorado lá na COP de engenharia de produção. Mas veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte, nessa situação que você tem pai e mãe rígidos, automaticamente a gente não está passando para o nosso filho essa situação, doutora? Então, isso eu vou falar o seguinte, cada pai tem um tipo de educação que deseja para o seu filho. Eu tenho 3 filhos, um de 26, uma de 22 Se meu pai tivesse vivo hoje, ele estava preso, porque ele batia na gente pra caramba. Hoje não pode dar uma palmada na criança, né, doutor? Eu estava até conversando isso com o Haroldo, né, sobre comportamentos desafiadores das crianças. Né? Criança, né, pelo viés da CNV, não faz birra. Criança, ela expressa a sua necessidade através do choro, através de se bater, através de se jogar. O pai que olha para aquele comportamento da criança e repreende a criança, sem tentar se conectar primeiro, antes da repreensão, qual é a necessidade daquela criança que não está sendo atendida, ele simplesmente vai trabalhar com aquela criança numa reprimenda, numa exigência, e aquela criança vai crescer aprendendo a ser cobrado e a ser exigido, ao invés de aprender a se comunicar com base nas necessidades humanas. Hoje, a nossa falta de comunicação, tá? E a comunicação, as falhas na comunicação, elas vêm basicamente, Silvia, eu vou te falar isso por experiência própria, tá? Porque nós não sabemos expressar as nossas necessidades e os nossos sentimentos. A comunicação não violenta nos dá uma lista de sentimentos para a gente treinar com os nossos filhos, treinar com o marido, treinar com o namorado e tudo mais. Porque se eu consigo falar de mim, do meu sentimento, da minha necessidade para o outro vai ter mais empatia para me atender. Não quer dizer que vai atender, mas a verdade é que vai ter mais empatia. Tem que ter um bate-papo, né, doutora? Precisa ter uma conexão empática antes de você chamar a atenção. É claro que o pai vai estar naquele burburinho, naquele nervoso, ele vai chamar direto a atenção da criança e não vai se conectar empaticamente. Mas a gente está, conforme eu falei para você, Silvia, a gente está reconstruindo a nossa comunicação. A gente está aprendendo a se comunicar de uma maneira mais amorosa e mais assertiva. Então, é levantando e caindo, é o dia a dia, sem muita cobrança. Eu quero agradecer a doutora Raquel aqui. E só um minutinho, doutora, vamos aos comerciais, depois a gente volta para continuar esse papo aqui. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. O nosso programa Publi Rio Online está fazendo 1 ano no ar, né? 1 ano no ar. E eu fiz uma parceria com o Ateliê da Nana para a gente dar uns presentes maravilhosos para vocês também participarem. Vocês que participam do programa. Vocês que acessarem basicamente o YouTube, o Facebook e o Instagram. Vocês acessam, curtem, né? E mandam para a gente que estão participando do programa, que automaticamente a gente vai sortear
dentre as pessoas que participam do programa, não só os brindes do Ateliê da Nana, como também diárias do hotel C-Design, né? Esse hotel magnífico aqui. Eu poderia até dizer o seguinte, que é o Copacabana Palace aqui da Zona Oeste, né? É o Copacabana Palace, é o C-Design, é um hotel sensacional, magnífico, a gente vai dar diária, você pode vir com a sua esposa ou com a sua esposa aqui para o hotel, né? Eu estou aqui nas dependências do hotel, você vai ganhar um prêmio maravilhoso, é só participar, curtir lá no Instagram, que você vai participar e ganhar essas diárias. Mas eu estou trazendo aqui hoje a Nana, né? A Nana que é do Ateliê da Nana, eu quero saber de você, Nana. Muito obrigado mais uma vez por você estar fazendo os brindes. Ô, Nana, ficou tão bonito. Eu que agradeço a participação. Ficou tão bonito, Nana, os brindes. Olha que coisa linda, ó. Olha que detalhe, né? Olha só como é que ficou bonito a caneca do programa. Ó, o Derói já até pediu uma, o Eduardo também, da nossa equipe, do nosso programa, da ProSync, né? A nossa produtora aqui. Olha que coisa linda, gente, olha. É isso aqui, ó. Tá vendo? Essa é a caneca do programa. Deixa eu te ajudar. Vem, Nana, mostra pra mim, Nana. Essa é a camisa. Vem a bolsinha, né? Isso, a bolsinha nossa bolsinha, nossa borboletinha que não pode faltar. Olha que coisa linda, né? Você sabe, Nana, eu estava falando com você... Essa camisa. Olha a nossa camisa, como é que ficou bacana. Eu estava falando pra Nana o seguinte, o Michelangelo, né, Buonarroti, né, aquele grande escultor, ele diz o seguinte, a perfeição é feita de pequenos detalhes, não é apenas um detalhe. E a gente faz uma coisa, você faz uma coisa tão bonita, Nana. Eu queria que você falasse um pouco da sua empresa. Então, nossa empresa surgiu pós-pandemia, né? E eu gosto muito de trabalho manual, né? Então, assim, foi assim, um sonho realizado, né? E assim, os detalhes faz parte de mim, né? Eu sou muito detalhista, eu gosto muito da coisa assim, bem mimosa, vamos dizer assim, né? Então, o nosso ateliê, ele preza por isso, né? O bom trabalho, a qualidade e o prazer de entregar ao nosso cliente um produto assim... Bem finalizado. Bem finalizado, exatamente. Maravilha. Como é que as pessoas podem te encontrar? Então, nosso Instagram é ateliê.nana. E o nosso telefone, o WhatsApp é 21 97103 8368. Eu vou colocar então aqui para vocês o Instagram da Nana, para se você quiser basicamente comprar os produtos bem finalizados. Olha só que coisa linda. A perfeição é feita de pequenos detalhes, não é apenas um detalhe. Isso foi uma frase de Michelangelo Buonarroti. Eu recomendo o Ateliê da Nana, tá? Então tá aqui todas as redes digitais dela. Um grande abraço. Nana, muito obrigado. Você está participando de 1 ano do nosso programa. Que muito bom, obrigado. Que privilégio. Obrigada. Voltamos então aqui com a nossa querida doutora Raquel Rossi. Ela é mediadora de conflitos com ênfase em família e comunicação não violenta. Doutora, no bloco anterior a gente estava falando de comunicação não violenta, mas parece que tem 4 passos para nos comunicarmos de forma emocionalmente inteligente. Quais são esses 4 passos? Então, Silvio, a comunicação não violenta, ela prima por uma busca maior de conexão com o outro. Não é uma coisa técnica, não é uma ferramenta. A fluidez é muito importante nisso. Então, quando a gente fala 4 passos da comunicação não violenta, ou 4 componentes ou ingredientes, não quer dizer que a gente precisa seguir isso de uma forma regrada, mas a gente precisa saber se comunicar de uma maneira que aproxime o outro para mim e não afaste. Então, é mais ou menos assim. A CNV nos ensina que a gente precisa observar os fatos. Foi como eu estava te falando no bloco anterior. Então, quando eu vejo você praticando tal atitude, eu me sinto feliz, alegre, eu me sinto ansiosa, eu fico com medo, porque, na verdade, eu estou precisando de mais contato, de mais compreensão, estou precisando de apoio, estou precisando de aprendizado. Então, você utiliza a sua comunicação pautada em 4 elementos. No que você observa, como que você se sente com o comportamento ou a fala do outro, ou seu próprio comportamento ou a sua própria fala, né? Do que você precisa naquela comunicação. Para quê, Silvia? Para a gente fazer o pedido, que seria o 4º componente da comunicação não violenta. Então, a gente brinca com esses conceitos na CNV numa comunicação normal,
tranquila. Mas eu preciso perceber que, se na minha fala eu estou fazendo observações ou críticas, porque a crítica afasta, a observação conecta. Se na minha fala há necessidade de eu expressar o meu sentimento. Meu filho, mamãe ficou frustrada novamente, porque quando a mamãe chegou em casa, eu verifiquei as meias estão no chão. Então, eu falo de sentimento. E aí, quando a gente fala de sentimento, a gente tem a tendência de olhar, fazer um outro olhar para aquela pessoa, porque ela está falando do que está dentro do coração dela. E aí, o que mais? A gente vive precisando de coisas. Desde a hora que acorda até a hora que a gente dorme, a gente negocia com a gente mesmo, a gente negocia com o outro com base em quê? Em necessidades. Então, quando eu expresso a minha necessidade para o outro, eu tenho a chance de que ele possa me atender com mais empatia do que, pelo contrário, se eu exigir do outro algum pedido. E como é que eu faço o pedido na CNV? Isso aí a gente pode ter uma aula sobre isso, mas assim, basicamente o pedido precisa ser assertivo e geralmente as frases no positivo. Se eu falo, meu filho, pegue a água em cima da mesa, por gentileza, ao invés de falar, meu filho, não deixe a água em cima da mesa. Então, quando eu faço um pedido assertivo na frase positiva, a chance da pessoa se conectar comigo é maior. A chance de ter uma conexão empática com aquela pessoa cresce. Então, basicamente, a comunicação não violenta trabalha com esses 4 componentes. Mas, além disso, a gente pode falar como é que seria uma apreciação dentro da CNV, quais são os pensamentos alienantes que a gente precisa conhecer. Porque, Silvio, para a gente poder falar de comunicação não violenta, eu preciso primeiro entender o que é a violência. Eu preciso saber como eu me comunico de forma violenta. Olha, doutora, você sabe que o Álvaro da Camélia, que todos conhecem aqui no Rio de Janeiro, o Álvaro da Camélia é sinônimo de flor, né? O Álvaro mandou para a gente essa orquídea aqui, né, para enfeitar o nosso cenário novo aqui no Hotel C-Design, aqui no Recreio dos Bandeirantes. Eu quero agradecer ao Álvaro da Camélia, o Alvinho lá, amigo dos nossos amigos aqui. Agora, doutora, uma outra pergunta. Qual a importância de expressarmos os nossos sentimentos, né, para a pessoa? Qual é a importância? A importância, Silvio, da gente expressar os nossos sentimentos é expressar aquilo que há de mais forte dentro da gente. Porque o sentimento, ele predomina sobre qualquer emoção. Mas se o cara estiver com nervoso, essas coisas, você falou que a aceleração bomba, aí o cara fala bobagem que não tem que falar. Qual é o conselho que você dá para a pessoa não chegar nesse estágio? Não, então, a gente precisa fazer o truque dos 3 segundos, né? Respirar 3 segundinhos e antes da gente poder verbalizar. Entendi. Tá? Mas os sentimentos, eles são importantes. Então, se o cara bater no teu carro lá na rua, você tem que segurar a onda antes de você falar qualquer coisa? Eu preciso me conectar comigo para poder transmitir para ele até mesmo o meu sentimento de raiva, meu sentimento de ódio, enfim, de... Mais urbanamente. Exatamente. Urbanamente. Mas assim, os benefícios, né, que eu quero trazer para vocês com relação a gente conseguir expressar os nossos sentimentos, seria a gente para de culpar o próximo, a gente para de culpar o outro, porque o sentimento, Silvio, ele é individual. Então, dentro de uma relação interpessoal, o meu sentimento, ele é meu. Você não tem responsabilidade por aquilo que eu estou sentindo, por aquilo que eu estou precisando. Então, quando você expressa o seu sentimento, você está expressando aquilo que há de mais forte em você. Então, na verdade, quando você fala dos seus sentimentos, você está dizendo para o outro de forma vulnerável, está sendo honesto, está sendo claro daquilo que você está sentindo. Então, o benefício, basicamente, é você se conectar com o outro. Agora, se o outro vai compreender, se o outro vai, enfim, atender às suas necessidades por conta dos seus sentimentos, aí já é uma outra coisa, né? Agora, doutora, como é que seria fazer pedidos pelos viés da comunicação não violenta? Como é que seria? Então, o pedido pelo viés da comunicação não violenta, ele vai de encontro aos pedidos que a gente faz em forma de exigência. O pedido de exigência, quando eu peço ao outro e o outro me dá um não, a maneira como eu vou reagir a esse não é que vai me dizer se o que eu pedi foi pedido ou foi exigência. Então, se eu peço um favor para você e você diz, poxa, Raquel, mas nesse momento agora eu não posso, adoraria, mas eu preciso terminar alguma coisa, não sei, meu trabalho de pós-graduação, de doutorado. E eu vier para você e falar assim, poxa, Silvio, mas mais uma vez eu estou te pedindo para você não ir, para você fazer um negócio que você não vai fazer. Poxa, brincadeira, né? Dessa forma, assim, não vai dar. Pensa mais um pouco nos outros, não sei o quê. Dependendo da maneira como eu vou reagir ao seu não, é que eu vou perceber se o que eu fiz é um pedido ou uma exigência. Todo pedido precisa dar a chance do outro poder fazer ou não, independentemente de qualquer pedido. Porque a CNV, ela valoriza o dar de coração.
dar e o receber de coração. Então, quando você dá para alguém algo que alguém te pediu, precisa ser de coração. Eu acho que o CNV é uma mistura de Jesus Cristo com os princípios estoicos. Eu acho que é por aí, entendeu? Raquel, eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa, foi muito legal. Espero outras vezes você participar do nosso programa. E eu quero te dar aqui o nosso brinde que a gente fez aqui. Nosso programa está fazendo 1 ano, né? Então eu estou te passando aqui as suas mãos a caneca do programa. Está aqui a caneca do programa para você. E a camisa também do programa, que está aqui a camisa, ó, camisa do programa. Tá vendo? Para nossos convidados recebem, né? Às vezes eles estão suados, aí a gente passa a camisa logo para ele. Olha que coisa maravilhosa, tá vendo? Essa aqui, quem confeccionou isso foi o Ateliê da Nana. Ateliê da Nana, que a gente está botando aqui para as pessoas que quiserem comprar alguma coisa, fazer alguma coisa bem feita, né? Nos mínimos detalhes, como vocês estão vendo, podem fazer lá no Ateliê da Nana. Eu desde já agradeço a sua presença. Toma teu brinde, tudo obrigada, de bom para você. Obrigada, muito obrigado, querida. Obrigada. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com o Silvio Barbosa para trazer um pouquinho para vocês sobre a mediação de conflitos e a comunicação não violenta, esperando um próximo bate-papo. Muito obrigada, Silvio. Eu que agradeço. Praia e sol, Maracanã futebol, domingo, quem não gosta de praia e sol, Maracanã futebol? Hoje nós vamos falar aqui com o nosso produtor cultural, o homem que agita o Recreio dos Bandeirantes, né? A Zona Oeste do Rio fica mais alegre, com mais entretenimento, com o Rogério Santos, que é o nosso produtor cultural. O Rogério está fazendo um grande evento agora, no dia 29 de janeiro, que ele vai falar pra gente. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Silvio. Prazer em estar aqui com você, rapaz. Eu que agradeço aí o convite, muito obrigado aqui a todos da equipe. Agora, Rogério, me diz uma coisa, como é que vai ser esse evento dia 29, cara? Então, Silvio, a gente já faz esse evento aí há alguns anos e ele tomou uma proporção muito legal, porque eu juntei seu condomínio na praia com esporte e lazer. Show de bola, hein? Esporte e lazer por quê? É um evento que dura praticamente o dia inteiro. Começa com o café da manhã, entra para as cervejinhas, o churrasquinho, um torneio de futevôlei já tradicionalíssimo, da nossa rede que fala há 25 anos. 25, é? A rede Casa Amarela, a mais tradicional do Recreio. Pô, legal. Agora, Rogério, vem cá, parece que vocês dão prêmios também para as pessoas que participam, como é que é isso? Isso, então, a gente sorteia bicicleta, diária aqui nesse hotel maravilhoso, ser designer, tablet, cadeira de praia, guarda-sol. Então quer dizer que a pessoa compra o ingresso, né? É o kit, né? Mostra o kit aqui, Rogério. Esse kit, a pessoa compra esse kit, né? Ganha uma bolsinha bonita pra caramba. Não foi feita pela Nana não, mas é bonita. Deixa eu ver aqui. Aí também tem a camisa, né, Rogério? A camisa do evento. Com motivos do Brasil, que maravilha. Ah, por causa da Copa do Mundo, né? Isso. Copa tá chegando, do Mundo, né? 2022. Agora, Rogério, tem jogador bom lá ou só tem perna de pau? Só craque, só craque. O nível é excelente, apesar de ter muito veterano. Tem a Sabrina, que é a atual campeã brasileira, que foi cria aqui da Casa Amarela. Que maravilha. Ela é fantástica, começou com a gente, vai estar também no dia, vai participar. Dia 29, não é isso, 29. Rogério? Eu convido a todos vocês, dia 29, vem para o Recreio, posto 11 basicamente, você vai encontrar em frente ao Hotel C-Design. O Hotel C-Design é a grife aqui do Recreio dos Bandeirantes, é a grife da Zona Oeste, né? Então você pode chegar em frente ao Hotel C-Design, no posto 11, na Praia do Recreio dos Bandeirantes, que você vai ter no dia 29, hein? Dia 29 de janeiro, o grande evento do Recreio dos Bandeirantes. Só para esclarecer, esse kit, as empresas, elas que encomendam esse kit para os seus convidados, entendeu? Então vamos ter que botar o telefone aqui para a rapaziada ligar, né? Isso, Rogério? As empresas patrocinadoras. Eu quero agradecer ao Rogério, Rafael. Não, diz o nome da Nilson, empresa, Rogério da onde? Rogério da BAP, Rafael, Multisseguros, Nilson da Stone, Marcelo do C-Design. Marcelo do C-Design, Gilberto da Alternativa, Claudinho da Jeca. Muito obrigado, Rogério. Eu que agradeço. Não posso esquecer de dizer que hoje Rafael Longo é o nível AA do futevôlei e o pai dele, nosso amigo Nelson, foi o fundador da rede.
Ah, é? Tá na área? Vai estar na área. Vai estar na área, o Nelson vai vir entregar o troféu. Olha, show de bola então. Rogério, brigadão então. Tudo de bom, cara. Obrigado. Tamo junto aí.